sou professor de Geografia, a galera me chama de Profão, e você está aqui no Geografando com o Profão. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Vamos começar a estudar, caso contrário, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, vai lá no YouTube e escreve lá, Geografando com o Profão direitinho e tal, você vai ver a sequência de aulas. E você que estava comigo aí na parte 1, vamos continuar a estudar direitinho a questão da cartografia, parte 2. Nesta parte 2, além de a gente fazer exercícios, aqui a gente vai ter o desafio geográfico. Legal? Beleza. Vamos acompanhar aqui então. Cartografia, parte 2, está aqui. O que a gente vai estudar agora nessa parte 2 são algumas das principais projeções cartográficas que vai cair no seu vestibular ou aí na prova com a tia Maria Cota. Certo? Então, ó, eu vou apresentar para vocês aqui duas projeções. Olha aqui, a projeção cilíndrica conforme do cartógrafo Mercator do século XVI. A projeção cilíndrica equivalente do cartógrafo Peters, ou Peters, do século passado, 1973. Aqui a coisa é bem chance, porque essas duas representações elas vão servir como nível de comparação. Os vestibulares, eles cobram muito a comparação entre eles, ou até mesmo a identificação dos principais conteúdos de cada um. Entendeu? Então eles são muito importantes. Então a gente vai estudar, vai sedimentar, e aí na sequência eu vou apresentar outros tipos de projeções, outros tipos, e aí a gente faz o exercício. Vamos começar então pela projeção de Mercator, os mais velhos primeiro, né? Século XVI. Tem uma historinha dessa projeção aqui, olha que projeção bonita, vou te falar uma coisa, hein? Tem uma curiosidade muito importante. Esse período aí do século XVI, a gente tinha a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, como a principal economia e o principal poderio militar do mundo, certo? Então, houve uma encomenda para que se fizesse, então, uma projeção cartográfica, produzindo, então, um mapa-mundi. Só que esse mapa-mundi tinha que valorizar a Inglaterra. Então, imagina só, valorizar a Inglaterra seria o quê? Colocá-la em destaque. Bom, só que a Inglaterra, em comparação com outros países e até mesmo o continente europeu, em comparação com outros continentes, eles são muito tchutchuquinhos. Então, é aí que vai entrar as técnicas cartográficas. Então, se liga numa coisa. Esse Mercator, ele já tem uma essência que a gente vai chamar de eurocêntrica. Olha lá, dá uma olhadinha, vamos lá. Eurocêntrica porque, primeiro, a Europa fica no centro do mapa-mundi. Tudo bem? Ela fica no centro e fica na porção superior. Tudo bem? Olha lá, a Europa fica acima. Nós estamos falando do século XVI, então ela fica acima das suas colônias. Certo? Então colocou em um nível superior e a colocou no centro. O Mercator, para valorizar mais, ele acabou utilizando a projeção cilíndrica, mas ele incluiu no seu mapa outras técnicas que foi fazer o quê? A partir da linha do Equador, tanto para norte quanto para sul, ele foi aumentando as distâncias dos paralelos, ou seja, as distâncias latitudinais em referência à linha do Equador. Aí você imagina só, se ele aumenta essa distância, consequentemente aumenta-se o tamanho da Europa. Olha que cara inteligente, olha lá. Então tá aqui, ó, linha do Equador, ele vai aumentando, olha aqui, ó, olha essa distância aqui em comparação com esta distância. Ao aumentar essa distância latitudinal, ele conseguiu aumentar o tamanho da Europa. Aumentou o tamanho da Europa, aumentou o tamanho da Inglaterra. Se ligou? Então ele utilizou a projeção cilíndrica e se utilizou de mais técnicas. A proporção foi feita da seguinte forma. O que ele aumentou distância latitudinal de norte, ele aumentou do sul.
Dá uma olhadinha no tamanho da Antártida. Olha lá, olha como é que ficou isso aqui, ó. Então, uma das definições que nós temos é que conforme você vai se distanciando da linha do Equador, a gente vai vendo uma maior distância latitudinal dentro dessa projeção de Mercator. Uma coisa importante, lembra daquele conceito que nós estudamos na aula passada? Nós vimos que as projeções cilíndricas, em qualquer ponto, ela produz ângulos de 90 graus. Por quê? Todos os meridianos e todos os paralelos latitudinais são linhas retas. O encontro gera ângulos de 90 graus. Então, pera lá, nós já temos as seguintes informações. Esse Mercator, essa projeção é do século XVI. Ela é eurocêntrica. Quanto mais longe da linha do Equador, as deformações vão ficando maiores, porque as distâncias latitudinais vão ficando também muito grandes. Bom, um outro apelido, uma outra denominação que se dá é que este tipo de projeção, ela tem uma ideologia primeiro-mundista, porque você, de uma forma geral, você encontra os países ricos no norte e os países pobres no sul. Olha aqui, ó. Ah, professor, mas tem a Austrália. Mas a Austrália, a gente está falando do século XVI. Então, é uma projeção de ideologia primeiro-mundista. Outra coisa que cai muito no vestido aí é o seguinte, essa projeção, ela foi muito utilizada nas grandes navegações. Então, se cair lá, projeção que foi utilizada em navegações, projeção de Mercator. Tranquilinho? Beleza. Vamos ver a sequência aqui agora. Nós temos a projeção de Peters, de 1973. Dá uma olhada aqui. Professor, esse mapa é anamorfose? Não, não é. Aqui a projeção foi feita com outra característica, certo? Elas estão esticadinhas, mas eu vou te explicar por quê. Peters, ele pensou o seguinte, eu quero fazer um mapa que represente o máximo de realidade entre as áreas continentais. Ou seja, a relação entre os continentes se dá por áreas muito próximas da realidade. Tranquilo? Então, ó, primeira coisa que eu quero que você preste atenção é no tamanho da Europa em relação ao continente africano. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui a Europa ganhou o seu tamanho normal. Só volta um pouquinho aqui. Olha como é que ele estava aqui, ó. Olha o continente africano. Tá vendo? Ou seja, aqui ele supervalorizou, né? O Mercator supervalorizou o continente europeu. Agora aqui não. O Peters estava preocupado no seguinte. A relação entre as áreas dos continentes, elas têm que estar próximas da realidade. Então, já é o primeiro marco do Peters. As áreas estão próximas da realidade. Pessoal, mas está tudo... Área é diferente de forma. Olha lá, vamos voltar aqui. Ó. Perceba o seguinte. Para que o Peters conseguisse valorizar as áreas, ele teve que utilizar técnicas que fossem prejudicar as outras informações dos mapas, como, por exemplo, a forma. Certo? Então, se você parar para pensar aqui, ó, analisando comigo, do Polo Norte até a linha do Equador e do Polo Sul até a linha do Equador, você percebe que vai aumentando as distâncias latitudinais? Olha lá, ela vai aumentando. Então, principalmente entre... Eu vou explicar melhor. Entre 60 graus sul, 60 graus norte, então 60 graus sul até a linha do Equador, 60 graus norte até a linha do Equador, essa área, ele aumentou as distâncias latitudinais. E agora presta atenção, dos 60 graus norte até 90 graus norte, e dos 60 graus sul até 90 graus sul, você percebe que ele diminuiu as distâncias latitudinais. Então,
60 graus norte até a linha do Equador, ele foi aumentando as distâncias latitudinais. O que acabou acontecendo? Os continentes foram sendo esticados. A distância, a mesma coisa. 60 graus sul até a linha do Equador, ele foi aumentando as distâncias latitudinais. Os continentes foram esticando. Agora, de 60 graus norte até 90, 60 até 90 sul, ele diminuiu, ou seja, ele achatou. Então foram as técnicas, foi a técnica que ele utilizou, foi achatando nos polos e esticando entre 60 norte e 60 sul. Para quê? Para garantir que as áreas se mantivessem coerentes entre os continentes. Mas em compensação a forma ficou horrível. Horrível não, né? Ficou com distorções, esticadas ou achatadas. Se você observar de novo o mapa, você vai ver então que essas proporções entre as áreas estão adequadas, coerentes. E aí ele acaba ganhando o apelido, dá uma olhadinha aqui, de um mapa de ideologia terceiro-mundista, porque você valoriza os continentes que possuem países subdesenvolvidos. E aí você tem que se ligar naquela definição de geopolítica. Você falou em países subdesenvolvidos, todos os países subdesenvolvidos um dia foram colônias de exploração. Tá? Então, mesmo retomando o século XVI, esse mapa ele valorizava então, naquela época, se fosse, né, porque isso aqui é de 1973, só fazendo um comparativo para você entender melhor, ele ia valorizar quem? As colônias. Tranquilex, então, é o mapa dos pobres, o outro é o mapa dos ricos. Então sempre tem essa comparação. O que eu quero depois que a gente terminar a aula, você volta a fita aqui, olha aqui, ó, e dá uma estudada nessas características que a gente acabou de estudar aqui, que a gente acabou de falar. Dá o resumão aqui de Mercator e de Peters. Cuidado, porque sempre vai ter o quê? Um exercício comparativo, né? As áreas, aqui as formas, tudo bem? Tranquilo? Beleza. Agora vamos começar a ver outros tipos de projeções. Rapidinho e já vamos começar a fazer exercícios. E depois, desafio geográfico. Olha aqui, ó. Essa projeção de Robson é também muito utilizada em livros. Aqui nós temos as latitudes, ou seja, os paralelos latitudinais, linhas retas. E os meridianos, elipses, ou seja, ele dá uma forma mais próxima da Terra, né? Ele achatou aqui, ó, contanto que ele cortou aqui, e ele cortou aqui justamente para valorizar a questão política do mapa. Porque as áreas, as formas aqui, elas estão erradas. Os ângulos também têm distorções. Aí você fala, professor, então por que ele fez um mapa desse? Não é um mapa agradável de se ver? O que ele quer passar para vocês são as informações dos países, da localização. Podemos até falar de informações geopolíticas. Entendeu a jogada? Então ele não está muito preocupado em detalhar, mesmo porque as informações estão todas distorcidas. Tranquilo? Vamos ver o próximo? Olha aqui que legal. Projeção de Mulwind. Aqui essa projeção, se você observar aqui, ó, as regiões periféricas são regiões que têm muitas distorções. Da mesma forma que da anterior, ele utilizou aqui paralelos com linhas retas e linhas curvas nos meridianos. O que ele aproveitou aqui? Ele pegou o quadrante, ou seja, as informações do centro aqui da projeção e as colocou próximas da realidade. As demais regiões periféricas acabaram ficando com distorções. Deu para você perceber que a importância desse mapa para ele se utilizou de uma técnica ou outras técnicas para colocar o território brasileiro em destaque. Conseguiu, né? Ficou até que jeitosinho. Vamos ver o próximo aqui. Esse aqui é de Good. Olha que projeção interessante. Olha aqui, é uma projeção
descontínua. Olha lá, ele recortou isso aqui. Pois tenta eliminar várias áreas oceânicas. Por que ele vai eliminar essas áreas? Ele acaba eliminando para tentar melhorar a distância entre os continentes. Porque na sua projeção, no seu trabalho, ele deve ter achado que os continentes estão muito longe. Então eu vou eliminar algumas áreas oceânicas. Olha lá. Ele coloca os meridianos centrais da projeção correspondendo aos meridianos quase centrais dos continentes. Certo? Para lograr maior exatidão. Então ele acaba colocando então, esses meridianos no centro de cada continente e também faz aquele efeito sanfona. Tranquilinho? Vamos ver mais uma. Vamos ver aqui. Qual é o próximo? Projeção azimutal equidistante. Lembra daquela projeção em que esta região aqui, ó, projeção azimutal, lembra? Projeção plana. Essa região aqui é a tangente, lembra? A tangente é a porção em que encosta a folha no mapa, né? No mapa, não, na esfera. Então, a partir dessa tangente, você vai fazendo essa abertura, a gente já vai vendo o quê? A formação de distorções. Nossa Senhora, prof, tá demais, eu estou entendendo tudo. Volta a fita, refaça os exercícios aí em casa, depois que a gente for fazer aqui, refaça aí, refaça o da aula passada, porque é assim que faz, é assim que a gente estuda. Então olha aqui, olha o que aconteceu aqui, ó. Então nós temos a região da tangente. Essa projeção aqui, ele criou uma técnica para determinar que a direção que tem da tangente até o estado de São Paulo, a direção está correta. Lembra, pode ter distorções também de direção. Uma determinada reta, você analisa a direção de um continente referente a outro continente, de um país ou do outro, isso pode estar um pouco distorcido. No caso aqui, nessa projeção, ele colocou que da tangente até o estado de São Paulo, a direção está corretinha. O que mais? Além da distância, ele também determinou, na sua forma de projetar, que a distância até o estado de São Paulo, da tangente até o estado de São Paulo, a distância também está correta. Ou seja, se você utilizasse aí a escala que a gente vai ver na próxima aula, e fosse determinar tantos centímetros equivale a tantos quilômetros, nessa projeção estaria tudo correto. E as demais regiões do globo? Tudo errado. Forma, ângulo, área, está tudo errado. A importância que ele fez dessa projeção é que, da tangente até o estado de São Paulo, tanto a direção como a distância estão chance. Por que ele fez isso? Não tinha o que fazer em casa. Ele fez isso aí. Deve ter as suas importâncias. Tranquilinho? Beleza? Somente esses dois objetivos. Tranquilo? Agora, olha só. Olha aqui, ó. Exercícios. Chegou o grande momento. Vamos lá? Bom, aquele esqueminha, né? Dá aquela paradinha, tal, tranquilinho, segura o tchan, amarra o tchan e vamos ver. Exercício número 1. Abaixo é reproduzido um mapa mundi na projeção de Mercator. Lembra de Mercator? Valorizando a Europa. Ângulos de 90 graus em qualquer um dos pontos. Lembra que os paralelos e os meridianos são linhas retas? Que mais? Eurocentrismo. Conforme você vai se distanciando da linha do Equador, as áreas vão aumentando demais. Opa! Você está dando a resposta. Então vamos lá. É possível afirmar que nesta projeção, olha aí pra gente, faça o exercício. Tranquilinho? Vamos resolver? Deu pause? Beleza, tá aí, ó. Letra B de beleza pura.
os meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos de 90 graus, o que distorce mais as porções terrestres próximas dos polos e menos nas porções próximas da linha do Equador. Matão, mano, nós estudamos isso hoje. Tá vendo como é baba? Geografia é assim, é geografando com o profão. O profão sou eu. Pronto, acabou. É nós na fita. Vamos ver o próximo exercício? É a hora, é agora. Vamos ver. Nossa, que exercício grande. Olha o tanto de coisa que a gente já viu hoje aqui. Então, ó, a maneira como imaginamos o world é mundo, né? Será diferente em 2020. Agrupamentos geográficos tradicionais terão cada vez menos importância nas relações internacionais. Desde o final da Guerra Fria, os estudiosos vêm questionando a utilidade do conceito Oriente versus Ocidente. Diante de tantas análises e questionamentos geopolíticos de um mundo em que permanente transformação, a cartografia continua como há séculos sendo essencial. Essa cartografia está com tudo, hein? Essencial. Refletindo a respeito, identifique, dentre as alternativas, o tipo de projeção cartográfica que melhor evidencie os temas geopolíticos e regionais. Geopolítico. Reveja o seu conceito de geopolítica. Rafael, mas calma, logo nós vamos gravar aulas de geopolítica também. Inclusive já dá uma olhadinha lá que nós já temos aulas de atualidade. Nós já estamos falando sobre a questão econômica do Brasil, né? Não sei se você viu aí, mas o Brasil andou tendo alguns problemas com classificação de crédito. Bom, depois você dá uma olhadinha lá. Então, reveja aqui problemas com temas de evidência geopolítica e regionais. Vou estar esperando você aqui, pode ir lá. E aí, fez? Olha a alternativa. A alternativa é D, de dedo mole. Ai, por quê? Chega de dedo duro. É a projeção azimutal equidistante. Olha aqui, ó. Este comentário é da própria Universidade Mackenzie, que fica lá em São Paulo. Olha lá, a projeção plana ou azimutal equidistante, com perspectiva no Polo Norte, permite uma visão de mundo mais apropriada para a realidade geopolítica e regional contemporânea, com o advento de potências emergentes como o Brasil, já que não valoriza a divisão Ocidente-Oriente. Gostei dessa questão de emergente do Brasil. Isso aí a gente vai discutir depois. Agora dá um look aqui. Foca. A projeção cartográfica é a base para a elaboração dos mapas. De acordo com o mapa abaixo, é correto afirmar. Então, projeções cartográficas é a base para a elaboração dos mapas. Projeções cartográficas. Pô, estudamos isso hoje também. Meu Deus, esses exercícios, eu acho que eles estavam olhando as nossas aulas. Impressionante. Vamos ver aqui, ó. De acordo com o mapa abaixo, é correto afirmar. Prof, o que aconteceu? O mapa está de ponta cabeça. Não, é assim mesmo. Essa aí é a projeção de Peters ou Peters. Depois eu vou perguntar para a Raquel como é que fala isso. Só que aqui ele intensificou ainda mais a questão da ideologia terceiro-mundista. Olha lá. Lembra que a ideologia primeiro-mundista colocava a Europa, a América do Norte na porção superior do mapa? Aqui, além de ele utilizar aquela projeção que valoriza as áreas, e isso coloca em evidência os países, os continentes onde nós encontramos os países mais pobres, ele ainda colocou, presta atenção, entre aspas, de ponta cabeça. Porque eu já estava quase vomitando. Não, isso não é assim. Lembra de uma coisa.
O planeta Terra está lançado aí no espaço. Lá não tem teto e lá não tem piso. Então, não é correto você falar para mim que esse mapa está errado. Mas ele está de ponta cabeça, mas ele não está errado. Mas não é mais ou nem menos. O que eu quero que você entenda é que até na forma de projeção cartográfica, os países ricos, os países desenvolvidos, se utilizam para demonstrar superioridade aos países pobres. Isso é uma questão geopolítica, nossa, porque você mesmo já está acostumado com isso. Todos nós, né, para falar a verdade. Você entendeu a jogada? Então, quando a gente vê uma coisa nova, a gente acha estranho, mas está certo. Ninguém falou que é em cima, ninguém falou que é embaixo. Chance? Então agora vem aqui e escolha essas alternativas, entre essas alternativas, essas proposições, qual lhe agrada mais. E eu estaria aqui esperando. E aí? A alternativa, por um acaso foi a alternativa E de espera um pouco, que lhe agradou mais? Foi? Eu falar, não foi, não tem problema, vamos corrigir para não errar mais. Olha aqui. O mapa mundi de Peters pretende demonstrar uma visão geopolítica dos países subdesenvolvidos, pois representa um retrato mais fiel do tamanho das áreas, apesar de comprometer a forma dos continentes. Lembra da forma? Forma é diferente de área, hein? Entendeu? Foi manha fazer essa questão, hein? E ó, questão de 2012. Bom, só o bicho. Bom, e agora? Agora é o grande momento. Dá uma olhada aqui. É o desafio geográfico. E dessa vez eu caprichei, porque é uma questão que tem a letra A e a letra B, que são questões dissertativas. Então você vai dar o pause, você vai escrever sua resposta aí tchutchuquinha, bonitinha, e aí a gente vai corrigir na sequência. Belezinha? Vamos fazer isso rapidinho, porque o PV, ele já está me dando um sinal aqui e falando assim: eu vou puxar a tomada, se puxar a tomada escurece tudo aqui, acaba, eu caio. Então vamos ver aqui. Olha lá que chance. Observe dois tipos de projeções cartográficas aplicadas aos mapas. Que manha, hein? Nós já conhecemos isso aqui de boa. Olha lá. Conforme, equivalente. Lembra desse termo na primeira aula? Equivalente é o quê? É aquela projeção que mantém a área. E a conforme é aquela projeção que mantém a forma e mantém os ângulos. Vai lá na primeira aula de cartografia, lembra daquela tabelinha? Eu não queria que você estudasse aquela tabelinha, eu queria que você engolisse. Você não pode deixar de estudar aquela tabelinha. Equivalente, equidistante, tranquilo? É importante sim. Vamos lá? Faz a resposta aí, que eu estarei esperando você. Fez a resposta? Tá aí, ó. Compara direitinho, dá um pause, leia e compara com o que você fez. Tranquilinho? Galera, um forte abraço. Essa aula foi muito chance. Na sequência, em Geografia Física, ainda no assunto cartografia, nós vamos trabalhar uma matéria que vai ser baba. Chama-se escala. Não. Estou falando que para nós vai ser baba, porque aqui não tem só aula não, aqui a gente estuda. O Vitão, agora que está aqui atrás da câmera, está falando assim: professor, aquele chuchu, eu não sei se eu vou lembrar tudo, mas ó, tem um lugar aqui embaixo que você tem que fazer assim, ó. Se você curtiu. Se você não curtiu, só indica para os seus inimigos, para as sogras, pode para os seus concorrentes, né? Aí, o que você tem que fazer? Tem que fazer a inscrição lá no YouTube, é isso? É YouTube, né? Faz a inscrição no YouTube e depois vai lá no nosso Facebook.
do Geografando com o Profão. Curte nós aí na parada. Tem mais alguma coisa, Vitinho? Não tem mais nada. Pessoal, aquele abraço.